Eu gostaria de estar começando esse vídeo dizendo que eu nunca pensei em desistir, mas não é assim. Por muitas vezes e em diferentes situações eu pensei em desistir. Desde quando eu era pequena, quando os meus pais se separaram, até a minha crise depressiva aos 15 anos, eu pensei em desistir. E nessa época eu andava nas ruas, via os ônibus e tinha vontade de me atirar na frente deles porque eu já não via mais razão na minha vida. Eu não via as promessas de Deus se cumprindo ou razões para eu estar aqui. E isso acontecia frequentemente. Nessa época eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu tinha medo de tudo e de todos e parecia que eu estava a perigo. Eu queria tirar minha vida, mas eu tinha medo dela me ser tirada. Era uma coisa surreal. Só que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele me fez vencer tudo isso. E graças a Deus, não voltou a se repetir. Mas houve outras razões que eu pensei em desistir, sabe? Calúnias e tantas outras coisas me fizeram me perguntar se valia a pena. E durante essa semana, eu falei algo com Deus, na verdade foi com a minha mãe. E eu disse pra ela que as coisas que a gente faz não tem nenhum valor aqui. Eu falei pra ela que quando a gente faz muitas coisas, a gente só ganha decepção e quanto mais a gente tenta, mais decepção a gente tem. E que não vale a pena e que a gente só leva na cara. Eu falei isso. Só que na mesma tarde, horas depois, o Espírito Santo me levou a assistir uma ministração em que falava dos heróis da fé. E falava sobre a dedicação deles em fazer aquilo que o Senhor pedia, a dedicação deles em fazer aquilo que Deus ordenava e a alegria e não olhar quem, não olhar se tinha alguém vendo, só fazia. E muitos desses não viram com os olhos carnais a promessa se cumprir. Só que isso não se fizeram parar. Nessa época, eu acredito que não havia tantos elogios, era perseguições, mais perseguições do que bajulações. E eles não paravam, eles permaneciam e eles dedicaram a sua vida inteira a Deus. E não se arrependeram. E a recompensa deles veio de uma forma maravilhosa, não nessa vida. Ou nessa vida também, porque quando a gente vive com Deus e caminha mais com Ele, a nossa recompensa é interior. Mas a recompensa maior eles receberão lá no céu. E nessa hora eu comecei a chorar e dizer, Senhor, o que eu falei? O que eu falei? E sabe, realmente, vale a pena. Vale a pena por Deus, vale tudo a pena. É Ele que é o nosso galardoador, é dele que vem a nossa recompensa. Quando a gente pensa em receber algo só aqui, isso nos prende a querer agradar as pessoas, a querer aplausos, e não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós algo muito maior. Ele quer de nós fazer sem olhar a quem. Ele quer de nós que façamos independente das situações e muitas vezes é difícil entender isso, é difícil lidar com certas situações, mas ao olhar para os heróis da fé, pessoas que se dedicavam, pessoas que erravam sim, mas que permaneciam e que queriam viver cada dia para agradar a Deus, nossa, é algo assim inexplicável, sabe? Então, quando eu decidi gravar essa mensagem, eu entendi que mais pessoas precisavam ouvir isso. Mais pessoas já passaram pela situação que eu passei, sabe? Ou estão passando, ou não sabem lidar,
ou pensam que as promessas não vão se cumprir, pensa que não foi Deus que prometeu. Ei, não pensa assim, foi Deus que prometeu. Talvez você não esteja vendo nada acontecer, e eu quero deixar um verso com você que diz em Hebreus 11: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé está nisso. Tenha fé, vai se cumprir. Você receberá aquilo que Ele prometeu, não apenas nessa terra, mas lá no céu também. Então eu te convido a se apegar a Deus e lançar sobre Ele tudo isso que você tem sentido, toda essa tristeza, toda essa vontade de desistir, de não mais fazer nada, de... Nossa, gente, é tanta coisa que passa na nossa cabeça que a gente fala sem estar direcionada por Ele, que acaba magoando a Ele. E depois a gente pensa que a gente pecou contra Ele. Esse sentimento é o pior que existe, porque a gente acha que não vai ter perdão. Mas Deus, Ele é misericordioso demais. Então, se você pensou em desistir, se você tem pensado em desistir, se você acha que já está chegando a sua hora e que você não aguenta mais, eu te motivo a continuar, porque a sua recompensa está chegando. E essa recompensa, ela será tão linda que você olhará para ela e dirá: valeu a pena. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham sido impactados pela presença de Deus, assim como eu fui ao fazer esse vídeo. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe com ela. Ela precisa ouvir sobre alguém que quase desistiu também. Sobre alguém que já não vê mais sentido em fazer nada, já não acreditava nas promessas, mas que Deus reacendeu isso dentro dela. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!